partir do verso de número 11, amém? Pessoal da mídia, minha Bíblia é na versão NVI que está aqui, tá bom? Na versão NVI, ok? Você que não trouxe a Bíblia, o pessoal da mídia já colocou aí a Bíblia para você poder acompanhar junto comigo. E o tema da mensagem de hoje é um tema de muita relevância. O tema é Ele veio. Acho que ninguém entendeu, né? Você entende a relevância de Jesus ter vindo? O tema de hoje é Ele veio, Ele voltará. Isso é de extrema importância na nossa vida, a vinda de Jesus e o retorno dele na nossa vida. Isso é o que faz toda a diferença na minha e na sua vida e na vida de tantos outros que creem no Senhor, amém? Então a palavra do Senhor, ela vai dizer assim no Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do verso de número 11, nós vamos refletir do verso 11 ao 15. E o verso 11 diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. 13. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Verso 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que até então tem estado no meu coração nesses últimos dias. E procurando refletir nessa palavra, compreender. Essa palavra, ela é muito reveladora para nós. É uma palavra que carrega com ela uma verdade, que carrega com ela uma promessa que faz toda a diferença na minha e na sua vida. E quando nós entendemos isso, é motivo de nós nos alegrarmos. Estava orando com meu irmão por este culto e uma coisa que vinha ao nosso coração era que o nosso coração, ele precisa pulsar fortemente. Aí você pode perguntar por quê? Porque hoje, infelizmente, tem muitos corações que estão abatidos. Tem muitos corações que estão entristecidos, desanimados. Mas como o coração do cristão pode estar abatido e desanimado diante de uma promessa que há de se cumprir, aonde passaremos a nossa eternidade com o Senhor dos Senhores? Como que o coração do cristão pode estar abatido diante de tal promessa? O nosso coração, ele tem que pulsar de alegria. O nosso coração, ele tem que estar fortemente de se alegrar por isso. Porque é uma promessa da qual o Senhor, ele não volta atrás, ele voltará. E ele vai resgatar a sua igreja. Então isso é o motivo de o nosso coração estar pulsando de alegria. Mas infelizmente o coração não é o coração de todos que está dessa maneira. Às vezes o coração está fraco, está batendo devagar. E talvez seja por não compreender
o que verdadeiramente, o que realmente importa nessa vida. Nós vamos ler essa palavra, nós vamos refletir nela e a gente vai entender um pouco a respeito disso. Procurando compreender um pouco mais a respeito do trabalho de um pastor, o serviço da pecuária, a área da pecuária, fazendo alguns estudos no que diz respeito ao tempo que Jesus pregou e sobre o porquê dessa mensagem, no que diz respeito a essa área de trabalho, a pecuária, que não deixa de ser importante nos dias de hoje, que é muito relevante. A pecuária, ela é uma atividade muito trabalhosa. Quem trabalha com gado, quem trabalha com animais, é uma atividade muito trabalhosa. E no que diz respeito ao serviço do pastor, de cuidar das ovelhas, tem até uns vídeos legais na rede social, né? Tem um vídeo, não sei se vocês já viram um vídeo de um pastor cuidando de uma ovelha, a ovelha está presa nas fendas, aí o pastor vai lá, coloca força, tira a ovelha de lá, aí ufa, aí a ovelha vai, pula para outro lugar e se prende de novo. Aí o pastor olha e fala, meu Deus, acabei de fazer força, lá vai a ovelha de novo se prendendo, lá vai o pastor de novo. O pastor que é pastor, né? O pastor que é pastor somente tem que obedecer, né? Tem as ovelhinhas que dá trabalho? Tem. Tem as ovelhinhas que glorificam a Deus? Tem. Mas o pastor tem que fazer o serviço de pastor. E ponto final. Independente se a ovelhinha dá trabalho ou não, são todas ovelhas a quem o Senhor ama muito. Amém? E aqui está um rebanho de ovelhas. Indiferente do que você faça, tenha feito ou deixe de fazer, uma coisa que é real é que Deus ama esse rebanho que está aqui. Deus ama esse rebanho que está aqui. Talvez você possa ter se acostumado a ouvir isso. E possa até estar falando assim, pastor Elzo, eu já sei disso. Mas quando nós entendemos sobre o que é esse amor, a gente, quando ouve de novo como que Deus te ama, a gente entende a relevância do que é isso. Porque o amor é o sentimento mais intenso que tem. Só que o amor, dependendo do que algo que acontece ou do que alguém faça, esse amor, ele pode se esfriar. Mas louvado seja Deus que o amor do nosso Pai permanece intenso todos os dias por mim e por você. Será que se você olhar para a sua vida hoje, você poderia falar se Deus teria motivos para ter um amor menos intenso por você? Diante dos seus atos? Se fosse você no lugar de Deus, olhando para suas atitudes, quem você é, seu amor diminuiria? Ficaria menos intenso? O que você pode responder? Precisa responder pastor Elzo, não. Só reflete nisso. Só reflete. Então, a pecuária é um serviço que exige muito trabalho, muita dedicação. E muito mais ainda no que diz respeito a cuidado de ovelhas. Até porque o cuidado de ovelhas, ele é um cuidado bem específico, bem trabalhoso. E alguns optam por atuar, por ser tão trabalhoso, cuidar de ovelha, alguns optam em fazer outra coisa, mas não cuidar de ovelha. Só que no que diz respeito ao cuidado de ovelha, quando nós vemos o que é o cuidado de ovelha, o que representa aquilo, o cuidado de ovelha é algo que os israelitas gostam de usar como parâmetro e exemplo
para falar do amor de Deus. E por que ele usa este exemplo? O israelita, ele gosta de falar desse exemplo para falar de Deus, sobre o amor. Porque no que diz respeito ao cuidado de uma ovelha, as características de uma ovelha é que a ovelha, ela é uma presa fácil para predadores, para ladrões e acidentes naturais. É uma presa fácil, muito vulnerável, muito vulnerável. E por serem extremamente vulneráveis, dependem muito de quem? Do seu pastor. O que consequentemente leva o pastor a ter muito trabalho, porque ela, por ser muito vulnerável, nós podemos, é claro que é muito diferente, mas nós podemos usar como um parâmetro um pai e uma mãe que estão cuidando de um bebê. É fácil cuidar de um bebê? Não é fácil. O bebê, ele não faz nada por si só, o bebê ele já não nasce andando. Então o pai e a mãe têm que carregar por onde for. Tem que carregar a criança no colo. A criança chorou, o pai e a mãe têm que parar. Tem que parar para saber o que a criança tem. E aí, infelizmente não tem como, não tem um manual específico para dizer quando a criança chora na tonalidade tal, o que ela tem. Você tem que descobrir. A primeira coisa é, se está chorando é porque tem fome, né? E o ser humano é assim, né? O ser humano, ele sempre fala sobre comida, né? A diferença é que ele não chora, ele reclama, né? Estou com fome, às vezes a própria barriga já manifesta-se, né? Você já ouviu? Então é fogo como o ser humano depende de comida. Quando criança chora, quando adulto, estou com fome. Tem um cafezinho, uma bolachinha? Acabou de comer, comeu 2 pratos. Estou cheio, que pena, tem um docinho. Ah, eu acho que cabe. Não é assim? É sempre assim. Eu costumo dizer que o compartimento do doce é separado. Então ele sempre está vazio. Enquanto não tem um docinho, ele está vazio. Mas para a gente poder compreender melhor, o pai e a mãe têm trabalho para cuidar de uma criança? Sim ou não? Tem. A criança é totalmente dependente. Tem pai e mãe que hoje fala assim, nunca mais. Deixo para quem quer. Eu mesmo com a Bruninha, eu abençoo quem quer ter e não teve ainda. Eu passo a minha vez. Eu passo. Minha filha é uma bênção. Né? Mas eu passo a minha vez. Quem quiser recebe aí que você tenha. Você quer ter 2, 3, 5. Né? Eu não faço parte da geração do Pernambuco que tem 7, 8, 10, 15. Eu não faço. Eu tenho sangue pernambucano na veia. Sou descendente de nordestino, mas não peguei todos os costumes. Não peguei. No que diz respeito a filho, é só a Bruna e a minha mais velha, Nicole, que no nome de Jesus é uma bênção. O nome de Jesus é uma bênção. Minha filha é uma bênção. Tem mais alguém aqui que tem um filho que não está na presença de Deus? Levanta sua mão e declara, o meu filho é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Declare com toda a sua autoridade, o meu filho é uma bênção. O meu filho é uma bênção. Meu filho servirá ao Senhor. Declare com sua boca, o meu filho servirá ao Senhor. E eu creio que a minha filha vai servir. Se aqui, glória a Deus por isso. Se for em outro ministério, o importante é estar na presença de Deus. Então, cuidar de filhos não é fácil. E para cuidar da ovelha, o pastor tem muito trabalho. Tem muito trabalho. E Jesus, na oportunidade, está fazendo essa parábola de cuidar de ovelhas. Está usando para exemplificar e explicar para o povo o amor que ele tem. Até porque o povo, ele usa essa parábola não somente para mostrar para as ovelhas o amor que ele tem,
mas também para mostrar o propósito da vinda dele. Porque a mensagem dele, a necessidade de transmitir ela, se dava por alguns pontos. Primeiro, o povo não tinha ideia, não tinha dimensão e da relevância, a ideia da dimensão e a relevância do que Jesus viera realmente fazer. O povo não tinha. E quando que a gente vê isso? Na oportunidade, só vou passar rapidamente, mas na oportunidade você pega em casa, no Evangelho de João, lê do capítulo 5 até o 10 e você vai entender. Você vai entender que o povo, quando nós lemos de João 5 ao 10, de forma bem resumida e direta, o Evangelho de João vai mostrar que o povo não tem ideia da importância e da relevância de Jesus. A palavra do Senhor vai relatar Jesus fazendo a multiplicação dos pães e peixes, sobrando, como todos bem sabem, alimentou cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, sobejando 12 cestos de pão, e de repente, o Senhor Jesus vai embora, e os discípulos também. E aí o povo fala, cadê Jesus? Cadê Jesus? E o povo vai atrás de Jesus. E quando o povo vai atrás de Jesus, encontrando ele, Jesus, onde você estava? E o Senhor fala, vocês me buscam, não é por conta dos sinais. Vocês me buscam porque vocês comeram e se saciaram. Em outras palavras, vocês me buscam porque estava todo mundo sem almoço. Todo mundo comeu de graça. Comeu muito e estão me seguindo porque quer mais. Ou seja, motivos naturais. Vocês me seguem por isso. Vocês não reconhecem os sinais que eu tenho operado. E o povo começa a questionar Jesus, tipo, mas que sinal que você possa operar para a gente te reconhecer? Né? Como Moisés que fez cair o pão do céu. E o Senhor Jesus fala, não foi Moisés que fez o pão cair do céu. E outra, o pão que caiu do céu, os pais de vocês comeram e morreram. Mas eu sou o pão que vim do alto. Aleluia. E todo aquele que comer deste pão viverá. Só que ainda assim, o povo era leigo, era cru. Em que sentido você diz isso, pastor? O povo não entendia o que Jesus estava dizendo. E para completar, o povo ainda questionava Jesus. Algo que nos dias de hoje a gente tem percebido. Muitos têm questionado Jesus, muitos questionam a palavra dele. E todo discípulo de Cristo precisa entender que Jesus não tem que ser questionado. Muito pelo contrário, Jesus tem que ser ouvido e seguido. Muitos começaram a questionar Jesus. Eram pessoas que estavam ali seguindo Jesus por causa do pão e do peixe. Eram discípulos questionando e fariseus e sacerdotes, todo mundo questionando Jesus. Pessoas questionando a Jesus e colocando alguns acima de Jesus, como Moisés, como Abraão. E o Senhor Jesus rebatendo a eles, se vocês realmente conhecessem a Moisés, se vocês realmente conhecessem a Abraão, vocês não estavam querendo me apedrejar e nem me matar. Porque Moisés pregou a respeito de mim. Jesus, ele está ali debatendo o povo, porque o povo não tinha a mínima ideia de quem era Jesus e a sua relevância. O povo não tinha. E
Quando Jesus olhava para o povo, Jesus se compadecia do povo. Porque é como afirma em Mateus 9,36, ele olhava para o povo, além de o povo não ter a ideia da dimensão e relevância do que Jesus viera realmente fazer, ele via que o povo não estava sendo cuidado como deveria ser. Mateus 9,36 vai dizer, ao ver as multidões, a palavra vai dizer em Mateus 9, que Jesus estava passando por todos os lugares e pregando o evangelho, pregando a palavra. E Jesus afirma em Mateus 9,36, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Jesus estava preocupado porque, em outras palavras, o povo estava preso somente ao que se vê. Somente ao que se vê. É como se tudo aquilo que foi feito no passado, que foi ministrado aqui no louvor, é como se nada tivesse acontecido. É como se não existisse um Deus. O povo vivia levando, em outras palavras, a vida com a barriga. Não se preocupavam ali, em outras palavras, com a vinda do Messias, o dia da grande vinda. E infelizmente, sacerdotes e fariseus, que era quem deveria dar o verdadeiro ensino, não dava. Ou seja, tudo estava corrompido. Tudo estava corrompido. O serviço santo estava corrompido. Mas graças a Deus que Jesus ele se manifesta nessa parábola e diz para o povo palavra que vale para nós no presente dia e até o dia em que o Senhor decidir que a gente viva. Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Jesus precisou se manifestar e glória a Deus pela vinda dele, porque essa declaração ela está sobre nós nos dias de hoje. Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. E ela é totalmente, extremamente importante para nós nos dias de hoje. Ela é de uma grande relevância. Quando o Senhor fala sobre vida em abundância, o que quer dizer uma vida em abundância? É uma vida além do que nós possamos imaginar e até ter sonhado. É uma vida onde eu e você nós podemos ter fé e ser cuidados, não somente na vida presente, mas também na eternidade. O Senhor, Ele faz essa declaração e Ele começa a explicar para nós o porquê Ele é o bom pastor e a relevância dessa declaração na nossa vida. No verso de número 9, o Senhor Jesus ele vai dizer, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O que ele quer dizer com eu sou a porta? No que diz respeito ao cuidado de ovelhas, existe um lugar onde as ovelhas elas ficam, que se chama aprisco. O pastor, ele elabora, ele determina este lugar, ele planeja este lugar, para que todas as ovelhas, elas estejam ali. E o que ele faz? Ele estrutura aquele aprisco, para poder promover o que para as ovelhas? Segurança, paz, descanso. Aí você fala, o que tem a ver a porta? De acordo com alguns estudos,
Geralmente, esses apriscos, quando são montados, eles não têm porta de entrada, o que dá a entender que é o quê? Existe uma vulnerabilidade para as ovelhas, mas o Senhor, Ele não está dizendo que tem a porta, Ele está dizendo assim, eu sou a porta. É como se aqui, está aqui o rebanho, o Senhor está dizendo assim, vamos dizer que esse aqui é o vão, e o Senhor está dizendo para mim e para você, eu sou a porta. Vocês conseguem entender o que eu estou explicando, pessoal? Vocês conseguem entender a relevância disso? A importância de que Ele é a porta? Acho que não. Sinceramente falando, eu acho que não. Em outras palavras, o que Ele está dizendo para nós aqui é que Ele é a porta e é o único que pode promover para mim e para você segurança e paz. Não tem mais ninguém que possa promover isso para você. Não tem mais ninguém. E se alguém chegou inseguro aqui, entenda que o espírito daquele que é a nossa porta está aqui. Você não tinha segurança, pode passar a ter segurança. Você não tinha paz, pode passar a ter paz. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Vocês entendem por que o nosso coração ele deve pulsar? Porque se você tinha algum medo até aqui, a resposta para calar o seu medo já foi dada. Jesus é a porta. Se você é uma ovelha, se você está nesse aprisco desse pastor, pode descansar que você vai ter cuidado. Pode ficar tranquilo. A palavra do Senhor, ela vai ministrar para a gente que nós, aquele que se encontra, que se identifica com uma ovelha, o que ele precisa fazer? Salmo 37:5, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você se reconhece como uma ovelha vulnerável? Eu, pastor Elzo, sinceramente, eu sou. Eu sou porque eu sou fraco? Não, eu sou por causa que eu nasci dele. E se fora da presença dele eu sou totalmente vulnerável. Então eu sou uma dessas ovelhas vulneráveis. Alguém mais se identifica ou não? Quer dizer que se Deus deixar de olhar para você, se Deus tirar a mão dele, tudo vai permanecer seguro. A única oportunidade que Satanás teve de agir na vida de Jó, ele acabou com Jó. Ele acabou. Ele destruiu Jó. Só não tirou a vida dele. Hoje, o que é o seu porto seguro? Quem é seu porto seguro hoje? O Senhor, Ele está trazendo a palavra para esse povo e traz para nós, reforçando isso. Eu sou a porta. Não tem outro que possa guardar a sua vida que não seja eu. Não tem outro. Só o Senhor pode te guardar. Só o Senhor pode te proteger. E quando Ele diz que Ele é pastor, Ele está dizendo que Ele está disponível para isso. Ele não está se omitindo a isso. Não está se omitindo. A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Meu amado, você reconhece que é ovelha? Quem reconhece aqui que é ovelha? Habite debaixo da palavra do Senhor. Habite debaixo de suas ordenanças, para que você tenha proteção, para que você tenha seguro e descanso, porque aquele povo não estava habitando debaixo da palavra. Aquele povo, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, ninguém estava habitando debaixo da palavra.
Porque quando nós habitamos debaixo da palavra, a nossa razão de vida é ela. A nossa direção de vida é a palavra. As nossas decisões é a palavra. Aconteceu tal coisa comigo, preciso orar a Deus. Aconteceu tal situação, preciso buscar ao Senhor. Tá para acontecer alguma coisa, vou apresentar a minha vida ao Senhor. Essa é a ovelha. Essa é a ovelha. Essa é a ovelha. No verso de número 10, a palavra vai dizer, o ladrão, Jesus afirmando, vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quem são os ladrões? Pessoas que ensinam doutrinas fora da palavra. Pessoas com ensinamentos, direcionamentos contrários à palavra do Senhor. Pessoas que vivem segundo tradições. Tradição não salva. Porque se tradição salvasse, os fariseus não tinham ouvido a dura repreensão de serem chamados de sepulcro caiado. Ou seja, eram lindos por fora. Tinha roupa de sacerdote. Falava como sacerdote. Mas o coração estava longe. As intenções estavam longe. A intenção do bom pastor é cuidar do seu rebanho, não somente para o tempo presente, mas para uma vida eterna. Glória a Deus. É isso, Jesus. É cuidar, é zelo, é amor. E quem é que hoje realmente ama? Não estou duvidando de ninguém, é só um questionamento para nós fazermos. Quem hoje realmente ama? Quem hoje realmente ama? Porque quando nós vamos estudar, quando o Senhor está falando sobre ladrões e saqueadores, também está se referindo no que diz respeito ao cuidado de um rebanho. E quando nós vamos estudar o cuidado de um rebanho, um pastor, o que ele faz? O que ele fala a respeito? Que os ladrões, eles sempre estão ali cirandando, circulando aquele rebanho. Fala que o cuidado à noite de um rebanho, ele é redobrado. Porque é ali onde tem mais perigo. E às vezes o pastor, ele dorme no meio das ovelhas. Mas olha que interessante, a gente tem um que não dorme e está no nosso meio, amém? Quem crê que Ele está aqui, dá uma glória a Deus. Ele está no nosso meio, cuidando de nós, amém? Se você crê nisso, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. O nosso pastor está no nosso meio. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel, ele não dorme. Então o ladrão, ele sempre está ali, cercando, cirandando, porque ele quer roubar aquela ovelha. Ele quer se aproveitar daquela ovelha. Ele quer tirar a lã daquela ovelha. Com propósitos específicos e individuais. Mas o bom pastor, ele quer usar a ovelha dele para glorificar o nome dele. O bom pastor, ele quer usar a ovelha dele. Ele quer usar a ovelha dele para produzir algo que venha bendizê-lo. Ele quer usar a ovelha
para que através de nós, servindo, a gente venha conduzir a outros para esse rebanho do Senhor. O Senhor, Ele quer nos usar como grandes ceifeiros dessa seara. Porque a palavra já fala isso, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. O Senhor quer nos usar para ganhar outros, mas primeiro Ele quer cuidar de mim e de você. Primeiro Ele cuida de nós, e depois usa as nossas vidas para cuidar de outros. O bom pastor, falando mais especificamente do bom pastor, ele fala, os estudos falam que no cuidado de um rebanho de ovelhas, os pastores dão nome às suas ovelhas. No verso de número 11, o Senhor Jesus, ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então o bom pastor, ele conhece a cada ovelha. E ele dá nome para elas. E a vida do pastor não era uma vida fácil, como a gente já falou aqui. Porque, considerando que a ovelha ela é muito vulnerável, então tudo quem tinha que fazer, quem tem que fazer é o pastor. Quem tem que fazer é o pastor. E a quais perigos as ovelhas estão sujeitas? Ele tinha que lidar com perigos que podem custar a vida dele. Porque ele tem que lidar, no cuidado das ovelhas, contra lobos, contra leões, panteras, ursos, ladrões. O pastor, ele tem que fazer isso. Porque ou ele abate aquele que pode levar as suas ovelhas, ou então a ovelha vai ser levada, vai ser perdida. Uma das características da ovelha também é que fala que ela se perde facilmente. A ponto de que o pastor tem que, muitas das vezes, para ela não se perder, para ela não sair do rebanho, tem que amarrar o rabo dela na perna. Então, o pastor, ele sempre está cuidando para que o rebanho dele não se perca. E o bom pastor, ele dá a sua vida. Então, o bom pastor, ele já deu a vida dele por mim e por você. Só havia uma maneira de salvar as nossas vidas. Ele deu a sua vida por nós. Para que a gente não fosse condenado por quê? Pelo quê? Não fôssemos condenados pelo pecado. E a palavra do Senhor, ela vai dizer em Romanos 8, versos 1 e 2. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor Jesus, Ele é a porta. O Senhor Jesus é a nossa segurança. O Senhor Jesus é aquele que já se deu, já se doou para que sejamos salvos. E nós temos um protetor do qual nós devemos glorificar ao Senhor, porque quem é que pode fazer algo contra nós? Agindo o Senhor, quem o impedirá? O que o inimigo de nossas almas pode fazer contra nós? Aqui fala que o pastor defende as ovelhas do leão. E a palavra do Senhor vai dizer: sede sóbrios e vigiai, pois o diabo, vosso adversário, ruge como leão. O nosso adversário, ele não é leão, ele ruge, mas o nosso Deus é leão. Não há quem possa tragar as nossas vidas a partir do momento que o Deus de Israel,
Ele luta ao nosso favor. Não há quem possa tocar a minha e a sua vida enquanto o Senhor pelejar por mim e por você. Aqui, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é: eu sou o bom pastor e eu vim não somente cuidar de vocês, mas também conduzir. Porque o pastor, ele cuida e também conduz. O que acontece no meio de tudo isso é que a palavra do Senhor, como já foi falado aqui, a palavra do Senhor, ela vai dizer no verso de número 2: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. O que precisamos entender aqui é que o Senhor, ele reconhece as suas ovelhas. Mas antes de reconhecer as ovelhas, a ovelha precisa reconhecer seu pastor. A ovelha precisa reconhecer seu pastor. E a pergunta é: quem tem sido o seu pastor? É a sua mente? São os desígnios da sua cabeça? É o seu coração? Uma palavra muito dura que nós refletimos, se não me falha, 2 semanas atrás no estudo bíblico. Não me recordo ao certo agora qual foi o salmo, mas o Senhor fala que chegou um momento que o Senhor entregou o povo aos desígnios do seu coração. Quem já ouviu aquela palavra? Faz o que seu coração manda. Vou falar para você: cilada, sai fora. Somos guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito. Foi-nos deixado um Espírito para nos conduzir. O coração é enganoso. Como que eu vou me deixar guiar pelo meu coração se a Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração? Eu tenho que guardar algo que vai me guiar? A ovelha precisa reconhecer o seu pastor. Até porque se você e eu não reconhecermos o nosso pastor, como que o nosso pastor irá nos reconhecer como ovelha dele? É necessário a ovelha primeiro reconhecer o seu pastor. E hoje, o bom pastor, ele está aqui no nosso meio. E a mensagem principal dessa mensagem é o quê? Eu sou um bom pastor, eu vim cuidar de vocês. Eu tenho cuidado de vocês, mas existe uma jornada onde o bom pastor, ele caminha na frente, ele já caminhou. E o Espírito dele está neste lugar. E aquele que é ovelha do Senhor precisa seguir a direção do Espírito. Precisa seguir a direção da palavra. E eu não sei como que você chegou aqui, amados, mas enquanto eu fazia essa palavra, enquanto eu estava refletindo aqui nessa mensagem, algo que veio ao meu coração é: como já foi dito, e me desculpe ser repetitivo, o Senhor, ele cuida das ovelhas. A palavra vai trazer algumas referências sobre o cuidado das ovelhas, em Ezequiel, em Jeremias, de que quando o pastor, ele chama as ovelhas para voltar pelo aprisco, o pastor, ele tem um cajado, e ele deixa aqui, ou deixa a mão, e a ovelha vai passando. E ele vai ali tendo contato com cada uma dessas ovelhas. O contato é diário. E eu não sei como você chegou aqui, mas entendendo que o Senhor é aquele bom pastor que cuida das ovelhas, algo que vinha ao meu coração é que o Senhor, ele está chamando aqui
nessa noite, a gente leu aqui que o pastor ele conhece as ovelhas e chama pelo seu nome, amém? Só que tem ovelhas aqui que o Senhor chama nessa noite e não está chamando pelo nome não. Está chamando por um nome incomum para todos. Aí você quer saber aí, bispo, o que é? O bom pastor está chamando assim, filho. Filho, estou aqui para cuidar de você. E o que vinha ao meu coração era, filho, está machucado, vem aqui na frente. Para o bom pastor cuidar de você. Tem alguns que o Senhor não chama pelo filho, como filho, por quê? Porque o Evangelho de João 1,12 vai dizer, mas a todos que quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então não são todos que são filhos de Deus. Só aquele que aceitou e creu. Mas o Senhor deseja chamar de filho. Porque quando o Senhor vê, Ele veio dizendo que é o bom pastor e que ainda precisava alcançar algumas ovelhas para o aprisco dele. E como foi dito no tema, Ele veio, Ele voltará. Ele já veio, louvado seja Deus por isso. A obra dele está acontecendo, mas Ele também voltará. Ele voltará para resgatar a tua igreja. E eu faço 2 apelos aqui. Tem filho machucado?